nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, o próprio Deus falando com nós, nós achando que isso tudo está tudo bem. Olha só o que vem mais adiante no 9. Com maldições, com maldição, sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Irmãos, isso aqui não está falando só para aquela época, não. Isso aqui está falando para os nossos dias de hoje. O livro de Joel, ele é profético, ele vai até o Apocalipse. E aqui Deus está falando conosco. Mas mais adiante nós vimos: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrirei a janela dos céus e não derramarei sobre vós bênçãos sem medidas. Irmãos, aqui são bênçãos sem medidas. Basta nós ser fiel, nós vamos ver Deus operar. Basta nós ser fiel, nós vamos ver Deus fazer grandes coisas dentro da nossa casa. E continuando: e por vossa causa, olha aqui, irmãos, por sua causa, por minha causa, não é por causa do pastor ou dos presbíteros, ou por causa do irmão da direita ou da esquerda, não, é por tua causa, é por minha causa. Glória a Deus. Repreenderei o devorador. Aleluia. Glória a Deus. Oh Espírito de Deus, Aleluia. Glória. Para que não vos consuma o fruto da terra. Você se lembra que você leu lá em Joel como é que ele deixou a tua terra? E a vossa vide no campo não seja estéril. Você se lembra como é que ele deixou a vide? Ele comeu até as cascas. Ele devorou tudo, comeu até a casca. E o resto só torrou. E virou terra seca. Complementando o que está em Joel, está aqui em Malaquias. Diz o Senhor dos Exércitos. Quem está falando aqui é o próprio Deus. É Bíblia. Quem está falando é a Bíblia, não é o irmão Volmeiro. O Volmeiro só extraiu o que está aqui e está passando para os irmãos. Com muito temor, irmãos. E todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Esta é a promessa que nós temos do Senhor. Aleluia. O pastor leu aqui que nós devemos dar as primícias, e os nossos celeiros se fartarão. Você vai ter, irmão, para quem dá. Você vai ter quando você precisar usar, você vai ter. Você não vai precisar dizer assim: quanto que eu devo dar para o missionário? O Espírito de Deus vai falar no seu coração e você vai dizer: ah, é tanto, você vai dar, porque você, o seu celeiro está lotado das bênçãos do Senhor. O seu celeiro é promessa. O Espírito de Deus vai começar a fazer maravilhas nas nossas vidas. Não pense, irmãos, que o dízimo é para a igreja, ou é para o pastor, ou é para o irmão tal ou tal. Não, o dízimo é do Senhor. É Ele que vai fazer milagre na tua vida. É Ele que vai restituir tudo aquilo que você perdeu. E se você, irmãos, falhou alguma vez no dízimo, não te preocupa com isso. É pela fé que você tem que fazer isso. Faça pela fé, irmãos, e Deus vai responder a você grandes coisas. Deus vai te dar grandes coisas. Aqui, irmãos, eu vi um testemunho muito lindo. Não me lembro o local de São Paulo, mas foi aqui em São Paulo, um grande fazendeiro de Deus, um grande homem de Deus. E ele era fazendeiro de soja. Ele tinha muitos hectares de soja. Ele tinha, se não me falha a memória, 105 funcionários trabalhando só na lavoura de soja. E certa feita, irmãos, quando os homens caminhavam verificando a soja, eles viram a lagarta, que é o primeiro gafanhoto. E ele se aloja ali, ele começa a crescer. E ele começa a se alimentar da folha da soja e começa a crescer. E dali ele se torna o segundo gafanhoto, que devora o resto e vai embora. Se torna o gafanhoto migrador. E aqueles homens chegaram desesperados, dizendo: olha, a fazenda está lotada de lagarta. Não tem nem como nós catar, porque o veneno não penetra porque é embaixo da folha. E nós catar não dá em pé com 20 lagartas. O que nós vamos fazer, patrão? E ele disse: não vamos fazer nada. Já era noite. E ele, no outro dia de manhã, se acordou 6 horas da manhã, colocou suas botas e saiu a caminhar no meio do campo. E os outros quiseram ir com ele, ele disse: não, deixa que eu vou sozinho. E começou a caminhar no meio do campo. E andou quase 1 hora no meio daquela lavoura de soja. E quando ele chegou num certo lugar onde tinha uma moita de capim,
ele dobrou os joelhos. E ele disse só essas palavras para o Senhor: Senhor, eu sou um dizimista fiel. Eu tenho sido fiel desde a minha meninice, desde que meu pai e minha mãe me ensinaram. Só tu podes fazer um milagre na minha vida. E ele virou as costas e começou a caminhar de volta. E ele começou a escutar um barulho muito forte, como se fosse uma onda no mar. E aquilo começou a ficar mais forte, começou a ficar mais forte. E ele continuou caminhando e aquilo vinha por detrás dele, ele não sabia o que era, mas ele não olhou para trás. E começou a caminhando. Irmãos, ele conta, chorando, esse testemunho. E ele disse que viu um bando de aves, que escureceu o sol. E passou, irmãos, cerca de 40, 50 centímetros em cima da sua lavoura. E não sobrou uma lagarta. Glória a Deus. E ele viu o que é ser fiel a Deus. Glória, aleluia, Jesus. E ele fala, prega por vários lugares dizendo: seja fiel a Deus, porque Deus vai ser fiel contigo. Glória a Deus. Não deixes de fazer aquilo que Deus coloca no teu coração. Porque se você fizer, irmãos, quando Deus fala para você dentro da sua casa, aleluia. O meu filho hoje foi falando do meu irmão, não vou falar o nome dela, ela sabe quem é. E o meu filho encheu os olhos d'água e falou que a irmã colocou 10 reais no bolso dele. E ele disse: não precisa, irmã. E ela disse: não, Deus falou comigo. Irmãos, e muitas vezes Deus fala conosco. Quantas vezes Deus tem falado contigo? Quantas vezes Deus tem tocado no teu coração para você fazer algo e você tem se intimidado diante de você mesmo? Porque isso, irmãos, é entre você e Deus. Isto é entre eu e Deus. No que roubará o homem? É Deus que está falando comigo. Não é o pastor, não é o não vou ler, é a palavra que está falando. Amém. Mas nessa noite eu digo para você: o nosso Deus é Deus que quer reconstituir todas as coisas que o diabo muitas vezes tem tirado de você. E nessa noite, irmãos, nós vamos orar a Deus. E se você está em falta, irmãos, com aquilo que Deus tem colocado no teu coração, peça perdão a Ele. Peça perdão a Ele. Você vai fazer a sua oração aí no seu íntimo. Peça perdão a Ele. E no próximo mês faça um voto com Deus. Agora faça um voto com Deus. Porque lá em Eclesiastes 5,4 diz: se você votar, trate de cumprir. Porque Deus não se agrada de tolo. E muitas vezes, irmão, nós somos tolos. Porque vem um irmão aqui e prega e fala sobre missões. E nós queremos e dizemos: não, eu vou ser, agora eu vou pegar o carnê missionário e eu vou dar tanto, e eu vou fazer e vou acontecer. Você pega o carnê e não cumpre. E a Bíblia diz que Deus não se agrada de tolos. Pode abrir a Bíblia em Eclesiastes 5,4. Deus quer que você vote e cumpra. Porque esse voto não é com o irmão do lado, esse voto é com Deus. Coloca-te de pé, irmãos. Esse voto que você tem é com Deus. Não deixa o devorador entrar na tua casa, porque você tem um Deus poderoso que repreende ele. E esse Deus diz nessa noite: seja fiel a Ele, e Ele vai ser fiel a ti, e vai abrir as janelas do céu, vai escancarar as janelas dos céus, e você vai começar a ver Deus operar maravilhas dentro da tua casa. Você crê nessa palavra, irmãos? Amém. Aleluia. Você crê que Deus opera maravilha quando nós fizemos a nossa parte? Então seja fiel a Deus, irmãos. Não deixa que esse espírito imundo entre dentro da tua casa. Não deixa que esse espírito imundo leve os teus filhos para as drogas. Porque lá ele vai passar por vários